Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu vim hoje aqui gravar mais um vídeo no bloco 4, bloco das dicas do amigo. E como estou gravando esse vídeo aqui no mês de novembro, com certeza alguma coisa relacionada a um grande vestibular. E no caso hoje é a resolução, os comentários sobre a prova da Unesp que acabou de acontecer, agora são 8h23. Então acabei de receber a prova aí dos meus alunos. Obrigado, um beijo para vocês que me enviaram a prova. E eu vou fazer os comentários sobre as questões de química que eu encontrei na prova, né? Uma prova que teve aí, como era esperado, as 30 questões de linguagens, depois as 30 questões de humanidades e no final da prova as 30 questões de ciências da natureza e matemática, tá bom? Eu peguei aqui a versão 1 que foi disponibilizada para mim e eu encontrei aqui as questões de química, a questão 69, a questão 71, 72, 73, 74, a questão 79, que aí era interdisciplinar com física, e a questão 84, que falava um pouquinho sobre aí o contexto histórico, né, a posição histórica sobre os feitos aí relacionados ao modelo atômico, tá bom? Então assim, a prova em si teve questão que teve um enunciado bem curtinho, como eu havia dito lá no meu vídeo de, vamos dizer assim, de preparação para a Unesp, mas teve algumas questões com um texto um pouquinho maior, só que assim, nada absurdo, sempre textos aí que, vamos dizer assim, um pedacinho de uma folha assim, então 3, 4 parágrafos, tal. Eu acho que manteve mais ou menos assim o padrão, tentou ser um pouquinho mais interdisciplinar do que anos anteriores, então eu percebi assim uma interdisciplinaridade com biologia na questão 71, interdisciplinaridade com física na questão 79, e vamos dizer assim, um pouquinho até com matemática aí na questão 73. Eu achei uma prova bacana, né? Óbvio, né? Tô falando como professor, eu resolvi a prova, né, de certa forma rápido, mas eu acho aí que para você que é aluno, que enfim, tem uma série de outros conteúdos na cabeça, como eu sempre digo aqui nos vídeos de resolução, o vídeo eu não tô gravando um vídeo para outro professor, né? Eu acho que o nosso papo entre professores tem que ser um e o papo com vocês, alunos, tem que ser outro, né? Mas eu acho que na totalidade das questões aqui, o aluno que estivesse bem preparado, ele conseguiria, na média, resolver dentro de um tempo razoavelmente curto. Vamos pensar aí nos 3 minutos por questão. Eu peguei aqui 8 questões de química, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, exatamente, 8 questões. Eu acho que dava para fazer uns 25, meia hora, vamos jogar um pouco mais para cima, vamos jogar um pouco mais para o alto aí esse valor. Acho que em meia hora daria para resolver esse conjunto de questões. É óbvio que tem questões que você ia demorar mais e tem questões que você ia resolver rapidinho, tá? Então a primeira questão, a 69, ele fala do estudante lá que coletou informações sobre concentrações de sais dissolvidos no Oceano Atlântico, litoral nordestino brasileiro, no Mar Morto, na água mineral de Campos do Jordão e no lago Titicaca, na Bolívia, que fica entre Bolívia e Peru. Aí ele falou assim, ao rever essa tabela, o estudante notou que 2 dos valores de concentração foram digitados em linhas trocadas, ou seja, a concentração que era para estar em uma amostra de água estava em outra. E aí, eu acho que a maior referência para a gente é o Mar Morto, que o Mar Morto ele apresenta uma elevadíssima concentração de sais. E aí, se você olhar nos valores, né, dados aí, você tem na amostra de água do Oceano Atlântico 3,6%. É uma quantidade boa, realmente vai estar bem salgadinha a água. Aí no Mar Morto, 1,2 gramas por litro. Então você imagina, só 1 grama por litro no Mar Morto, esse resultado tem que te chamar atenção, que esse resultado está errado. Então a gente já sabe que a linha 2 está errada, com certeza. Então você já pode eliminar a alternativa B, a C e a D, no caso da minha prova, que é a versão 1. Então ou é 2,4 ou é 2,3. Então você já sabe que a 1 está certa. Aí vem água mineral, 120 miligramas por litro. Então você está pensando assim, em 0,1 grama. Pô, tá bom, né? Uma quantidade que eu acho que é razoável. Se 3,6 deixa água salgada, né, que dá 360 por litro, 0,1 eu acho que deixa água de boas para tomar. Então eu acho que a 3 estaria certa. E aí vem o lago Titicaca, 30% em volume, em massa. Gente, de cada 100 gramas, 30 gramas era sal.
Mas não pode ser, né? Esse lago Titicaca aqui deveria ser o lago Sal-Sal, né? Porque não tem como ser essa concentração. Então a gente já percebe que a 2 e a 4 estão, né, trocados, e aí a alternativa A de amor, na minha opinião, aqui para a questão 69, tá? A questão 71 é uma questão que envolve biologia, mas é que as duas linhas aqui de biologia minha não estão preenchidas, né? Eu consegui resolver a questão sem pensar no conteúdo da biologia, eu consegui resolver só com a química, tá? Então ele coloca a estrutura da clorofila A e B, aí ele fala assim, ó, as clorofilas A e B estão presentes na estrutura celular denominada, não sei, sendo que a clorofila, não sei, é a principal responsável pelo processo de fotossíntese. Nas duas clorofilas, o elemento magnésio, aí agora eu começo a descobrir a questão, encontra-se sob a forma de íons com número de carga, só pode ser mais 2, porque o magnésio é um elemento da família dos alcalinos terrosos, então ele só pode ter carga 2+, quando ele está formando aí um composto, tá bom? Então se ele está formando um íon, tem que ser carga 2+. Ah lá, eu já eliminei a alternativa C e a D. Aí a diferença entre as duas estruturas é a presença na clorofila B de um grupo da função orgânica Taus em vez de um dos grupos metil da clorofila A. Então eu fui lá na clorofila A e na B e fiz a comparação. O Unesp colocou uma seta para te indicar onde estava a alteração. Então você percebe claramente que um grupo CH3 foi trocado por um C-OH, ou seja, carbonila ligada num hidrogênio. Então isso é característico da função aldeído. E aí eu preenchendo só essas duas lacunas da química, mais 2 e aldeído, eu consigo chegar na alternativa A. Então agora eu já sou biólogo. Eu sei que a primeira parte da estrutura celular é denominada cloroplasto, e que a clorofila A é a principal responsável pelo processo de fotossíntese. Óbvio que eu estou brincando, né? Eu resolvi com a parte química e agora, obviamente, a parte da biologia se completa. E eu imagino que um cara que fizesse só a parte da biologia não conseguiria resolver. Olha só que legal, porque cloroplasto e A tem na alternativa A e na alternativa D. Então você precisava mesmo ter os conceitos ou você tem o conceito só da química, ou você tem o conceito da biologia com a química, tá? Só a biologia não resolveria essa questão, beleza? Então, questão 71 aí também alternativa A. Na questão 72, ele está falando sobre a antocianina, né? Então, são plantas, tal, ele fala que elas são corantes naturais, né? Que as estruturas dependem do pH do meio. Aí ele está falando aqui no texto, ele conta lá sobre a historinha, o que ele fez, né? Foi pH1, pH2, pH5 e tal. Aí ele fala assim, ó, pra gente completar a lacuna aqui, ó. A variação de pH de 1 para 5 significa que a concentração de íons H+, então vamos pensar, se o pH sobe, a concentração de H+ desce, então a concentração diminuiu. Aí a gente já elimina a alternativa A, a B e a D, gente. Olha quanta coisa se elimina sabendo apenas que os pHs elevados têm concentração de H+ baixa, né? Aí o que acontece? Ele pergunta qual foi quantas vezes que isso aí diminuiu. E aí você vê que foi de um pH 1, que dá uma concentração de 10 a menos 1, para um pH 5, que dá uma concentração de 10 a menos 5. Então variou algo em torno de 10 a quarta, ou seja, 10.000 unidades. Lembra que a escala de pH é uma escala logarítmica, né? Então, se variou 4 unidades na escala de pH, significa 10 a quarta, né? Pensando em variação de concentração. Então diminuiu 10.000 vezes. Aí ele fala ainda sobre a etapa que é mais importante na rapidez do processo. E a gente sabe pela cinética que a etapa mais importante é sempre a etapa lenta. E ele falou aqui que a terceira etapa dura horas. A primeira etapa ocorre durante o tempo da mistura da base, então é imediata. Na escala de minutos ocorre outra reação e na escala de horas acontece uma terceira reação. Como essa reação é a mais lenta, é ela quem vai determinar a velocidade do processo. Então, na questão 72, aí eu assinalei a alternativa C de casa. Tudo bem? A questão 73, podemos dizer que envolve um pouquinho de matemática, mas é uma questão de eletrólise, de galvanoplastia, né? Ele dá um cubo lá, que tem 1 centímetro de lado, acho que até para facilitar as nossas contas, e ele fala que ele quer recobrir as faces desse cubo, aí está o grande detalhe da questão, com uma camada uniforme de cobre de 0,01 centímetro de espessura. Bom, então você tem lá 1 por 1 por 0,01, né? Então vai dar um total de 0,01 centímetro cúbico de cobre
que você tem que depositar. Ele deu a densidade do cobre, falou que a densidade do cobre é 9 gramas por centímetro cúbico. Pô, então se você quer 0,01 centímetro cúbico e a densidade do cobre é 9 gramas por centímetro cúbico, você vai ter que colocar 0,09 gramas de cobre em cada face do cubo. Então, se eu tenho 0,09 gramas de cobre, eu vou pensar agora na eletrólise. Eu sei que para cada 2 mols de elétrons, eu formo 1 mol de cobre metálico. Então, para cada 2 vezes 10 a quinta, que ele falou aqui que era constante de Faraday, nem é, a gente trabalha com 96.500, né? Já está trabalhando com 100.000 para facilitar as contas, né? Então, lembra sempre disso, esses arredondamentos são só para facilitar as contas, tá? Então, você sabe que 2 vezes 10 a quinta, ou 200.000, vale 63 gramas e meio, que é a massa molar do cobre que é dada na tabela periódica, 0,09 vale X. Eu cheguei aqui em aproximadamente 283 coulombs, aí você pega 283, divide por 200 vezes 10 a menos 3, você vai chegar em 1.800 e qualquer coisa, né, que eu cheguei. Só que aí você olha, 1.800, puta, não tem na tabela. Ah, eu errei o exercício. Não, é porque você chegou para uma face, mano. O cubo tem 6 faces, então quando você pega esse valor e multiplica por 6, você chega em algo em torno aí de 8.500 segundos. Então, eu precisava aí de 8.500 segundos para fazer o recobrimento desse meu cubinho aqui de 1 centímetro de aço inoxidável. Beleza? Então aqui é a questão 73 de Química Alternativa C de casa. A questão de número 74 e 75 tinham um texto e na questão 74 ele fala sobre a questão da problemática do mercúrio. Mercúrio, então no item A ele fala que ele é altamente volátil, não, né? Porque senão ele passaria para o estado vapor muito facilmente, não é o que acontece com o mercúrio. Aliás, a pressão máxima de vapor do mercúrio é muito baixa, né? Acho que é 1 milímetro de mercúrio numa temperatura até que um pouco elevada. Ele tem, mas é muito baixa. Aí no item B ele fala interagir com compostos orgânicos de seres vivos, acumulando-se nas cadeias alimentares. Essa é a resposta correta, ela é mais do ponto de vista biológico do que do ponto de vista químico, né? Interagir com compostos de enxofre, formando o sulfeto de mercúrio, um composto insolúvel em água. A toxicidade do mercúrio não se dá por conta dos compostos que ele forma, é realmente por conta do acúmulo no nosso organismo, tá? No item D, ele fala que ele ocorre na forma da natureza sobre um metal líquido de baixa densidade, ele não é um metal bem denso. E depois ele fala aqui no item E que ele é inerte, né? E ele não é inerte, inclusive ele é um problema, né, quando a gente pensa em reações biológicas, tá? Então aqui na questão 74 conhecimentos um pouco mais gerais assim, tem que saber um pouco de biologia, né? Mas eu acho que aí a questão 74 alternativa B tá ok, tranquilo. E aí ele fala do nitreto de galho alumínio, então ele colocou AlGaN. E ele fala que é o número de oxidação do nitrogênio e do par Al-galho, alumínio-galho. Bom, o nitrogênio, como está no final da fórmula, ele deve ter o número de oxidação correspondente ao número da família dele, né? O correspondente, a família dele é a 5A, né? A 15, então ele precisa de 3 elétrons para completar o octeto, ele deve estar ganhando esses 3 elétrons, então o número de oxidação dele deveria ser menos 3. Basta você saber isso, o número de oxigênio, número de oxidação do nitrogênio, você já resolve a questão, então seria menos 3 e mais 3 para o par alumínio-galho. Isso aí, para quem não é muito familiarizado com cálculo de inox, essas coisas, talvez tenha tido um pouco mais de dificuldade nessa questão, tanto na 73, né, que envolveu aí a ideia da eletroquímica, né, da galvanoplastia, como na 75 também, quem não tem muita facilidade deve ter enroscado um pouco aqui na questão, tá? Então a 75, alternativa D, na minha opinião. Aí vem para as questões que são a questão interdisciplinar com física, né, que é a questão 79. Aí ele dá uma reação de combustão do butano, dá os calores de formação, então a primeira coisa que você tinha que fazer era calcular o ΔH da reação, deu 2.876 quilojoules sendo liberados, né? Então deu menos 2.876, e aí ele fala o seguinte, olha, o calor dessa reação foi integralmente absorvido por um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. Ele falou que o calor latente de fusão é 320 joules por grama, então ele quer saber qual foi a massa líquida de água líquida obtida a 0 graus Celsius, ou seja, antes de derreter todo o bloco de gelo, né? Porque lembra que quando você vai fornecendo calor, o calor é aproveitado apenas
apenas para promover a mudança de estado físico e não para aumentar a temperatura do meio. E se ele falou que ainda está 0 grau, é sinal que ainda tem gelo no estado sólido, ainda tem água no estado sólido, porque gelo está no estado sólido, né? Ainda tem água no estado sólido. Aí você faz a conta, né? O que mole. O que você tem, que é o calor, 2.876, vezes 10 a terceira, né? A massa é o que você quer descobrir e o L é o 320. Então você passa o 320 lá para o outro lado dividindo, você vai ter 8,98 quilogramas, que dá aproximadamente 9 quilos. Questão 79 da prova versão 1, alternativa E. E finalmente a questão 84, uma questão que eu achei bem interessante, porque na verdade eu achei 3 alternativas corretas, é que eu não li toda a questão, né, para entender, eu já fui direto nas alternativas, falei, ué, tem 3 ordens certas, né? Então você pensa o seguinte, ó, primeiro modelo atômico, Leucipo e Demócrito, primeira ideia de átomo, não modelo atômico, ideia de átomo, Leucipo e Demócrito. Primeiro modelo atômico, Dalton, depois Thomson, Rutherford, Bohr. Lembrando dessa sequência, né, que você tem lá em Química Geral do primeiro ano, você já elimina as alternativas A e D, porque elas trocam Thomson com Rutherford. Sobrou a B, a C e a E. Aí eu buguei, né? Falei, porra, por que sobrou, né? Aí que eu fui perceber que o Leucipo e o Demócrito tá em posições na reguinha diferentes, né? Então ele quer que você leve realmente em conta a linha do tempo. Aí eu fiz uma conta bobinha aqui, né? 1913 menos 1808 dá 105 anos. Admitindo então que cada espacinho aqui vale 105 anos, ele deu a data do Leucipo e Demócrito, foi 450 anos antes de Cristo. Então você pega 450 e soma com 1808, você vai ter 2258. Então você tem que ter 20 tracinhos, 22 tracinhos para trás, né? Então você partindo aqui do 1808, você conta uns 20 e poucos tracinhos para trás, obviamente você vai ter que chegar na alternativa E, porque na alternativa B e na alternativa C, Leucipo e Demócrito estão mais ou menos ali no meio, né? Então dá mais ou menos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais ou menos 12 tracinhos, estão 1.200 anos antes, e não é verdade, né? Foi 2.200, então tinha que ter mais 10 tracinhos lá para trás, aí você ia lá para a alternativa E, beleza? Bom, galerinha, com isso nós chegamos ao final aí da resolução da prova da Unesp. De novo, eu faço esses comentários mais para tentar mostrar que você pense, né, como que você resolveu a questão, se você foi pelo mesmo caminho que eu, se você seguiu um outro caminho, é só deixar aqui nos comentários, tals, né? De novo, eu nunca falo que uma prova estava fácil, porque sempre eu faço aqui no conforto do meu lar, numa cadeira confortável, com a calculadora à disposição, coisa que vocês não têm. E tecnicamente eu tenho que ter mais rapidez para resolver uma prova de química, porque eu sou professor de química, né? Mas eu sei que para vocês não é fácil, é uma pressão muito grande, você começa a ler a questão e, putz, será que eu estou respondendo certo? Será que não? Puta, eu não tenho muita confiança para resolver. É normal tudo isso, tá bom? Agora pensa o seguinte, se você se preparou bastante e achou a prova difícil, imagina para quem não se preparou e chegou lá de qualquer jeito, né? Então, se a prova estava difícil para você, imagina para os outros. Pensa sempre por esse lado. E aquilo, o que eu falo para os meus alunos sempre, você deu o melhor de si? Você saiu da prova sabendo que tudo que poderia ser feito foi feito naquele pedaço de papel, naquelas 90, 60, 120, 180, 32 questões? Você deixou todo o seu conhecimento? Você foi honesto com você mesmo? A prova refletiu o que você fez no ano? Então fica feliz, cara. Se você vai passar ou não, isso não é uma coisa que está ao seu alcance. Ao seu alcance tá ir lá e fazer o melhor. Agora, para frente disso, não depende só de você. Então, pensa sempre que uma prova vem encavalada na outra, e se você ficar sofrendo o impacto de uma prova na outra, não vai ser legal, porque você não vai ter nunca um desempenho 100% tranquilo. Então, acabou essa prova, se você foi mal, fica triste amanhã, e no domingo vamos fazer a Unicamp juntos, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, quem vai prestar Unicamp, domingo eu volto com mais uma resolução. Quem vai prestar apenas a FUVEST, eu volto só no outro domingo. Quem vai prestar média ABC agora no dia 20, né? Então, assim que a prova for liberada, eu tento fazer a mesma coisa para média ABC também. E eu sei que esses vídeos podem ajudar alguns, né? Outras pessoas não querem nem ouvir
falar, né, de correção, mas se você é a pessoa que quer ouvir falar de correção, que quer ver o vídeo, eu agradeço muito aí a sua paciência para assistir esse vídeo. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se já está inscrito, curta, aperte o botão aí, o sininho de notificação, faça comentários, compartilhe nas suas redes sociais, eu agradeço muito. E se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica ou elogio, não esqueça, comente aqui ou manda um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Beleza? Por aqui eu me despeço de vocês mais uma vez e digo, ó, beijo, tchau.